Olá! Em 2024, a Amazônia enfrenta a sua pior temporada de queimadas em 17 anos, com mais de 59 mil focos de incêndios registrados até o momento. A densa fumaça que cobre o céu e afeta a qualidade do ar em diversas regiões do Brasil é um lembrete sombrio da fragilidade deste bioma e essencial à qualidade de vida no planeta. A combinação das queimadas com uma seca severa, intensificada pelo fenômeno El Niño, cria um cenário de emergência ambiental que exige uma resposta imediata e coordenada. Para entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto, conversamos hoje com Neluce Soares, bióloga coordenadora do Instituto de Pesquisa Ecológica Lira-IP, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com a bióloga Neluce Soares. Olá, Neluce, tudo bem com você? Olá, Renata, a todos os ouvintes, telespectadores. Prazer estar aqui e obrigado por esse espaço. Imagina, prazer é nosso. E, Neluce, para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, até para a gente poder te conhecer um pouco mais, sobre a sua formação e sua experiência profissional. Então, eu sou bióloga de formação, sou lá do sul do Brasil, então minha formação foi em Curitiba, na Federal do Paraná, e desde lá fazendo estágios na parte de educação e na educação informal e com comunidades. Depois eu fui me especializando, trabalhando em organizações da sociedade civil lá em Curitiba, depois fui para o Rio de Janeiro trabalhar com pescadores artesanais, e agora eu moro em Brasília, mas estou atuando com comunidades extrativistas e indígenas na Amazônia. Muito nesse trabalho de facilitação de processos participativos, então, fazer com que essas comunidades possam participar de espaços de tomada de decisão, mas também nessa parte de gestão de projeto, nesse assessoramento e acompanhamento disso, e sempre muito vinculado às áreas protegidas, né, que são hoje as unidades de conservação e terras indígenas. Maravilha. E, Neluce, já que a gente está falando aí de área de preservação, a Amazônia é um grande bioma, né, com várias aí, talvez, unidades de conservação, mas qual que é a real importância da floresta amazônica? Então, a floresta amazônica, até muitas vezes a gente fala muito, é o pulmão do mundo, né? Na verdade, o pulmão do mundo é o oceano, porque o oceano, as algas ali produzem muito oxigênio e elas não gastam todo esse oxigênio, mas a floresta amazônica, ela produz muito oxigênio, mas ela também gasta, porque as árvores são grandes, né? É uma floresta que tem um porte grande. Então, qual que é a importância dela realmente? Ela é, na verdade, o nosso ar-condicionado. Então, ela regula muito essa questão do tempo. Então, a umidade do ar, né, o que a gente chama dos rios voadores. Então, ela produz muita umidade e os ventos carregam aqui para o sul do Brasil, trazendo trazendo o regime de chuvas. Então, ela é esse grande regulador climático do planeta. Então, esse é o papel principal dela. Você sabe que eu estava lendo, né, até por conta aí dessas queimadas que a gente vivenciou e tem vivenciado ainda, que um dos maiores problemas de você destruir a floresta amazônica você vai desregular exatamente esses rios voadores, essa comunicação, essa estabilidade que a gente tem hoje, né? E acaba afetando diretamente o Pantanal, que você tem o cerrado, daí como vegetação principal, e não mais o bioma Pantanal. Isso interfere também na região sudeste, sul do país. Então, você desequilibra tudo. A maioria das pessoas não imagina, assim, todo mundo escuta falar da importância da floresta amazônica, desse bioma, mas ninguém acho que tem a clareza das consequências que a perda do bioma pode acarretar não apenas para aquela localidade, eu acho que não apenas para o Brasil, mas para o planeta como um todo, né?
Exatamente, esse é o grande ponto, né? A gente fala, a gente pensa em país, mas na verdade a gente está no mesmo planeta, né? E todas as consequências que acontecem nele, a gente acaba tendo essa influência. Então, o solo, a gente também, a questão do solo na Amazônia, ele não é muito profundo, então a tendência de restauração é difícil. Então, tem já estudos o quanto que isso ela pode se tornar, a Amazônia pode se tornar um deserto nessa parte de desmatamento, né, que é o ponto de inflexão aí que muitos cientistas falam. E essas correntes de ar, então, ela é esse grande produtor de umidade que dá as correntes elas vão carregando isso para todo o planeta. Então, o Brasil, claro que sente isso, né? O Pantanal trazendo essa chuva, a parte do sul e sudeste, todo o sistema de chuvas muito, muito vinculado a isso. E agora também, né, nessa época de incêndios, os rios voadores não são rios voadores, né? É fumaça voadora, porque está carregando todos esses substâncias, né, que acabam gerando mais seca. Então, por isso que cada vez mais a gente está tendo esses eventos extremos, né, por causa desse desmatamento da Amazônia. Então, a gente acaba tendo secas muito extremas, chuvas muito grandes. Então, essa regulação, esse equilíbrio é muito relacionado à conservação da Amazônia. Ah, perfeito. Já que você falou, né, que você trabalha com essa questão das comunidades locais, esses projetos, qual que é a importância em se promover o fortalecimento dessas comunidades locais? E eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho também sobre o LIRA-IP, né? O que a LIRA-IP tem feito nesse sentido e até explicar qual é esse projeto. Então, vamos lá. Bom, vamos começar. O IP é uma organização da sociedade civil que já tem 32 anos de atuação. Ela começou trabalhando na Mata Atlântica, tem a sede na Mata Atlântica, em São Paulo, mas ela atua em outros biomas, como Cerrado, Amazônia e Pantanal. Então, a gente atua em diversas áreas socioambientais. Dentro do IP, a gente tem um projeto que é chamado LIRA, Legado Integrado da Região Amazônica, que eu coordeno, sou coordenadora executiva. E o LIRA, o que é o LIRA? O LIRA é um fundo de apoio a projetos de comunidades extrativistas e indígenas em áreas protegidas. Então, a gente faz, né, apoia essas organizações a construir projetos e a gente repassa recurso para que eles comecem também a ter essa experiência de gestão de projetos, né, e projetos construídos por eles. Que tipo de projeto que a gente atua? Na fortalecimento da bioeconomia da região, né, que a gente chama muito ali da sociobioeconomia, também no processo de vigilância dos seus territórios, porque o território é muito importante para essas comunidades e povos tradicionais. Então, a vigilância deles, a governança, então, para que eles se organizem cada vez mais e consigam, eles ter mais autonomia e poder de decisão e de estar em espaços de tomada de decisão. Então, as comunidades e os povos falam muito assim, a gente não quer mais porta-voz, a gente quer nós falarmos, a gente falar o que a gente precisa. Então, o LIRA tem ações também de apoio a esse tipo de atividade, né? Mas não é de uma hora para outra. Então, precisa desse processo de formação, também de acompanhamento, de mentoria. Então, é isso que a gente faz, além de estar criando, através de fóruns multissetoriais, criando e implementando políticas públicas relacionadas às áreas protegidas e à conservação da biodiversidade. Uhum. E aí, por que a gente faz isso, né? Por que a gente está trabalhando com as comunidades e os povos tradicionais ali na Amazônia, né? Esse é o LIRA. Atualmente, ele só está na Amazônia. A gente hoje apoia 50 projetos em 59 áreas protegidas, aí, mais ou menos que abrange aí 50 milhões de hectares. E por que a gente está fazendo isso? Porque as comunidades, os povos tradicionais, eles nos dão uma lição de como a gente pode fazer um desenvolvimento econômico
com conservação da floresta, com conservação da biodiversidade, né? Então, é um trabalho de valorização dessa cultura e também a manutenção desse modo de vida. Então, eles mostram para a gente que é possível a gente manter a floresta em pé, mas também ter desenvolvimento econômico. É diferente, não é, né, nem quando a gente fala em produção, são menores, não é as monoculturas, a gente tem a sazonalidade das espécies da floresta, então tem coisas também que não é só trabalhar dentro das comunidades, mas é também uma forma de trazer e sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral de uma forma diferente de consumir também, né? Então, a floresta em pé, hoje já tem muitos estudos, muita gente acha, né, que a floresta é aquele verdão que a gente vê no céu, que é só floresta, e não, mas lá tem muitas comunidades morando dentro. Então, a floresta que tem hoje, a diversidade que tem hoje lá, está muito vinculada a esse modo de vida. Então, eles têm muito a nos ensinar. Você sabe, eu até ia te perguntar justamente isso, né? E você tocou, acho que num ponto, todo mundo tem muita dúvida se é possível conciliar a preservação ambiental com a exploração econômica né, das comunidades locais. E pelo que você acabou de dizer, sim, é super possível, e eu acho que você fez aí uma abordagem de extrema importância, porque não é só a comunidade local, mas é a comunidade como um todo, a gente trabalhar para que também receba esses produtos, né, para que você possa ter essa sustentabilidade, tanto da produção quanto da economia, para você fomentar esses produtores locais. E uma outra coisa que você comentou, que também me chamou a atenção, quando né, acho que se passa a conscientizar, a fortalecer essas comunidades locais, elas querem, de fato, elas serem porta-voz, né? Eu não preciso ter um outro porta-voz. Eu tenho condições, a partir daí, de saber o que é importante para mim, comunidade, e reivindicar aquilo que é importante para aquela comunidade cada vez se desenvolver, mas se desenvolver com sustentabilidade, né? Não é muito o conceito de desenvolvimento que a gente tem. Então, eu achei super interessante isso na sua fala, porque isso é uma coisa que eu observo também. A partir do momento que você fortalece, você dá essa consciência, você trabalha. Não é educação ambiental, porque eles têm a educação ambiental, mas talvez, né, é uma palavra que está um pouco mais na moda, mas é o empoderamento dessas comunidades para que eles façam valer né, o que realmente é necessário para eles. Então, isso eu achei bem interessante. E daí, Nilson, me fala um pouquinho, até né, nessa pergunta aí que eu ia fazer para você, que eu acho que é de extrema importância, todo mundo tem muita dúvida em relação a essa questão, né, de compatibilizar preservação e desenvolvimento econômico, porque eu acho que essa, na verdade, acho que é a maior dor da questão ambiental, né? Como que você... porque acho que já tem até uma dicotomia no próprio nome, né? O desenvolvimento sustentável. Como que eu vou desenvolver tendo que manter uma sustentabilidade? Então, eu não posso crescer, eu não posso... Como que fica isso atrelado à floresta? Então, assim, na verdade, o que isso nos provoca é uma grande quebra de paradigma, né? Então, eu acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente até fala, crédito de carbono, mercado de carbono, compensação ambiental, são ferramentas para a gente estar compensando essas questões, né? Trazendo aqui para que essas comunidades tenham recurso, para que essa área tenha, mas, na verdade, a gente tem que fazer um trabalho e uma quebra de paradigmas do nosso sistema. É o nosso sistema, então, as comunidades ali também, nessa forma de produção e tudo mais, que elas têm muito a nos ensinar, mas isso, é toda uma sociedade fazendo isso junto, né? O que a gente já sabe trabalho com monoculturas, essas grandes áreas, isso não gera sustentabilidade, não gera riqueza, não.
poderia gerar muito mais em outros processos, né? Então, tanto que a gente pode até ver agora a questão do agro, né? Do agronegócio, quanto eles estão incentivando e falando das comunidades, dos agricultores familiares, da questão dos sistemas agroflorestais, porque esse ponto de acúmulo de riqueza e também de grande centralização desse grande processo de produção, a gente já viu que não funciona, e ele não é ambientalmente, a gente não é à toa que está as mudanças todas climáticas nesse sentido. Então, é uma mudança, e o que a gente aprende nesse processo? Que tem desenvolvimento, mas ele é um desenvolvimento que ele é muito mais pulverizado. Então, que nem a gente não fala muito mais tanto o desenvolvimento da cadeia produtiva, a gente fala muito agora as economias da sociobiodiversidade. Porque quando a gente está lá numa comunidade, de dezembro a fevereiro, de novembro a fevereiro, eles estão coletando a castanha. Depois, eles vão para a borracha. Depois, eles vão pegar o açaí, porque tem o açaí. Então, a economia deles não é só um único produto. É um produto diverso, e tem também o gado que eles têm, mas não é aí uma grande quantidade, onde eles tiram para fazer o leite, seu queijo. Então, as famílias têm desenvolvimento, têm recurso, conseguem ter ter um desenvolvimento econômico para a própria região, né? E com isso mantendo aquela floresta em pé, mas e isso gerando muito, a gente fala na dinamização das economias locais. Então você vê lá os mercados, então vários mercados apoiando isso. A gente tem um trabalho no Acre, uma cooperativa chamada Cooperacre, que a gente apoia, que ela faz um trabalho de exportação de castanha, já é muito conhecido. Agora eles estão fazendo um investimento aí de mais de 50 milhões para uma fábrica de polpa de fruta. Então, são processos, mas está lá em Rio Branco, então, que recebe de cooperativas locais. Então, tem toda essa diversificação, onde o lucro não concentra em um só lugar. Você acaba desenvolvendo toda essa rede, esses elos da cadeia que são importantes, né? A gente ainda tem gargalos, e aí a biodiversidade, esse processo, essa nova forma de economia, que é um pouco a nossa mudança de mindset, assim, que tem muito a ver com pesquisa. A biodiversidade, ela é riquíssima, e ela pode gerar muito recurso, muito dinheiro, mas a gente precisa que as universidades, os pesquisadores pensem em soluções para isso também. A gente tem hoje um grande gargalo na Amazônia, que é a logística. Realmente, para chegar lá do Castanheiro até São Paulo, na gôndola, para comprar uma castanha, é custoso mesmo. Mas a gente começar a pensar em produtos que não dependam dessa logística, né? E fazer com que esses produtos também sejam desenvolvidos e beneficiados nas próprias comunidades. Tem um trabalho que a gente está apoiando numa comunidade indígena que é muito interessante, porque eles fazem a extração da borracha, né? E antes saía os quadrados assim de borracha por R$ 4. Esse era o valor que eles tinham. A gente agora apoiou, junto com a Mercur e a Bossa PEC, uma estufa, que é uma vulcanizadora, a energia solar, e que estão produzindo tecidos, é como se fossem tecidos encauchados, que são aqueles tecidos, tipo emborrachados assim, né? Esses tecidos que estão fazendo bolsas e vários outros produtos na própria aldeia, e com pinturas e grafismos indígenas. Então, isso desenvolveu mulheres, porque antes a coleta, a extração de borracha não, mas os homens. Então, é dos homens, então tem isso. Agora está envolvendo mulheres que estão fazendo grafismo, estão colocando, e sai o tecido encauchado R$ 50. Ou seja, esse recurso está lá, então tem desenvolvimento, tem mercado, e para transportar isso não é uns quadrados de borracha que vai lá para a Merco, não, é só os tecidos. Então, isso depende de inovação, tecnologia. Então, a gente ter esse momento da pesquisa também, dos pesquisadores estarem pensando em processos de desenvolvimento
de tecnologias e inovação nova para a questão da nossa biodiversidade. E você tem um engajamento aí nesse exemplo da comunidade como um todo, né? Total. Não é todo mundo, e todo mundo ganha, né? A sociedade, a própria comunidade, ela está ali mais ativa, e reveste num lucro também maior para essa comunidade, né? E é isso, eles têm uma divisão lá, eles têm uma divisão, tem a própria associação, então tem alguns que gostam mais dessa organização, então eles já estão nessa parte de gestão do negócio, tem outros que é as redes sociais, então a comunicação, então você incentiva várias profissões, vários conhecimentos e habilidades. Tem a outra parte que é o desenho, outra parte que é mais a produção pesada, enfim. Então, isso está na comunidade, eles estão ali se desenvolvendo e mantendo o seu modo de vida, né? A gente ouve muito essa dúvida que o pessoal tem, então deixa de ser indígena porque tem celular. Não deixa, porque o modo de vida deles, essa forma de ver a natureza, de conviver com a floresta, é diferente da nossa. Diferente. Então, mas eles não é por causa de um celular, de uma tecnologia, eles podem usar sim, e isso está sendo muito interessante, sabe? As redes sociais estão promovendo porque esses povos muitas vezes são muito invisibilizados, né? A gente nem sabe que tem, e agora que nem as redes sociais, eles mesmos fazendo suas redes sociais, eles mesmos vendendo seu produto, isso gera um empoderamento, que, como você falou, que eu concordo com essa palavra, essencial, assim, e gerando principalmente, a gente tem um mantra no Lira, que é, a gente proporciona e gera autonomia, a gente quer que eles tenham essa autonomia de tomar as decisões importantes para eles mesmos, né? Você que falou uma coisa, eu acho que no mundo inteiro, né? Eu ia falar no Brasil, mas acho que até menos no Brasil, porque a gente está mais próximo. Mas se você for para a Europa, quando você fala em comunidade indígena, todo mundo pensa naquela comunidade idílica de 1500, que nunca teve contato com o homem. Então, por isso que ainda as pessoas se chocam de ver um índio utilizando o celular, andando de carro, ou até mesmo, né, sei lá, usando uma roupa no contato com, né, com o restante do mundo. E não é, na verdade, a sociedade como um todo se desenvolveu, né? O mundo como um todo. Então, acho que são raras as sociedades ainda que não têm contato com a civilização, por assim dizer, né? Aquelas sociedades isoladas que ainda vivem, não teve o contato, né, com o restante do planeta, por assim dizer. Eu acho que é muito raro isso, mas o fato deles viverem na floresta com a cultura, com os hábitos, eu acho que isso que é importante. Você não deixa essa cultura morrer, né? Você está dando um maior mecanismo para que eles possam sobreviver e viver com dignidade, porque também tem esse dilema, né? Eu acho que dentro dessas comunidades, e a partir do momento que você tem projetos como esse, você realmente propicia uma melhor condição de vida para essa sociedade, né? Não é que ela vai deixar de viver aquela cultura indígena, de viver dentro das suas tradições, mas, né, nada impede, de repente, que ela também tenha contato com outras tradições, outras culturas. Então, talvez a gente precise encarar isso de uma outra forma, né? Tem um ponto que, assim, esse o quanto que né? A gente tem muitos índios isolados, indígenas isolados no Brasil. Muitas comunidades indígenas isoladas que não tiveram nem contato. Tem muitas em recente contato e outras sem contato. Então, é algo que isso, a floresta esconde, né? Então, é algo bem interessante essa questão desses contatos, desse recente contato e como isso funciona, né? E que muitas vezes a gente também precisa ter um olhar, está tendo toda uma preocupação de respeitar essa vontade de ter o contato ou não ter o contato. Isso é uma coisa que antes tinha muito isso, né? Tinha os catequizadores que chegavam, vocês têm que fazer do nosso jeito, vocês são, né? Tem que respeitar isso. E agora não, é muito esse respeito, né? Tem vários estudos junto com a FUNAI é um órgão importante para isso, para fazer isso, porque a gente nem imagina que tem, é algo assim que a gente fica, gente, é isso mesmo, é algo interessante. Mas você falou
Tem um depoimento de um jovem que trabalhou, que foi apoiado por um dos nossos projetos, e que eles estavam assinando, porque sempre quando eles têm esses benefícios, né, de trazer material para o projeto, desse desenvolvimento de usar galpão e tudo mais que a gente apoia, a gente assina um termo né, um terminho de compromisso, né, onde tem direitos e deveres, enfim, tudo mais. Aí tem um jovem que falou, eu fui para Rio Branco para estudar, para melhorar minha vida, porque eu estava lá lá no meio da reserva de Casumba Iracema, ele é extrativista, o pai trabalhando com várias culturas da floresta, e eu não conseguia, eu vi lá em Rio Branco aquele trânsito, aquela coisa, fumaça, e ele foi numa época de incêndio, então fumaça, tudo, comecei a ficar doente, não conseguia um trabalho, só conseguia trabalho para mão de obra bem básica, assim, né? Então, que remunerava muito mal. E aí ele foi um dia visitar o pai na floresta e teve uma oficina, essa do projeto, onde eles podiam que a renda dele, trabalhando na floresta, tendo água limpa, no frescor, com tudo, era 3 vezes mais do que tinha, assim. E agora eles estavam trazendo, mas ele também, mas eu queria internet, eu queria ter acesso a algumas coisas. Então, é isso, proporcionar essas inovações e essas tecnologias. A gente precisa pensar nisso, é uma coisa que a gente precisa começar a pesquisar, a desenvolver. E o Brasil tem uma capacidade enorme, a gente já inventou muita coisa legal, né? A gente tem a Embrapa, que é uma instituição de ponta no mundo todo em relação à agricultura, já pensou em muitas tecnologias, a gente produz grãos em lugares assim que antes se dizia impossíveis. Então, a gente pensar em uma Embrapa da biodiversidade é legal, que capacidade a gente tem. E essa questão, eu acho que é super importante, porque acho que todo mundo, né, eu acho que tem aquela visão que você vai gerar riqueza quando você vai para a cidade grande, né, e assim, como que eu, de repente, na minha cidade, no interior, ou na minha comunidade, eu também posso gerar riqueza, né? Todo mundo acho que fica com essa, não, eu tenho que sair, eu tenho que conquistar o mundo, e não é assim. Pelo contrário, eu acho que talvez agora está tendo um pouco mais essa reflexão de falar, não, eu não preciso sair daqui, né? Isso. Eu tenho condições de também gerar riqueza onde estou, da forma, né, de outras formas. Então, isso eu acho também de extrema importância. E, Neluce, vocês têm, né, algumas parcerias estratégicas para esses projetos aí socioambientais que vocês fazem? Então, o Lira, hoje, ele tem o apoio, né, ele é financiado pelo Fundo Amazônia e pela Fundação Moore. Então, é uma fundação americana, Betty Gordon Moore. Então, que possibilitam a gente ter esse apoio a esses 50 projetos, como eu te falei. Além disso, a gente tem a parceria. Então, esses nossos parceiros, a gente tem desses 50, algumas são arranjos de consórcio, aí a gente está trabalhando no universo de 125 organizações, considerando empresas, cooperativas, associações indígenas e extrativistas, organizações da sociedade civil, universidades e governos. Então, a gente está formando essa grande rede Lira, e onde tem esse aprendizado mútuo e também a multiplicação dos resultados. Então, o que a gente via muito é que tem muita experiência muito legal acontecendo, mas elas estão em locais ou estão muito isoladas, né? Porque a Amazônia são muitas Amazônias também. E aí, com isso, nesse projeto, esse foi um papel que o IP fez muito, foi de fazer esses intercâmbios. Então, que nem essa estufa, a gente, quando estava apoiando, e a gente vai sempre junto, pensando junto com quem está executando, a gente ficou pensando muito para multiplicar. Então, a ideia não é montar uma grande estufa lá naquela terra indígena, mas em pequenas estufas no módulo, em várias regiões. Então, quem tiver borracha pode estar fazendo isso e pode estar proporcionando isso. Então, a gente, no projeto, pensou muito isso até o legado, né? De deixar essas experiências, experimentar elas e levar elas para a possibilidade disso se multiplicar e aprender também com eles. Então, a gente, dentro do projeto, fez muitas formações de vários temas, mas
sempre num intuito muito de aprender fazendo, mas também onde os professores eram os próprios comunitários indígenas, porque eles sabiam fazer aquilo. Então, a gente fez muito esse trabalho de aprender com as experiências, né? Então, a gente tem essa grande rede com essas organizações, então, que estamos juntos trabalhando nesse sentido, e dentro do... A gente tem o governo para ajudar a gente nessa implementação. Então, o Lira trabalha em 3 frentes. Então, uma local, então é lá no território, o recurso vai lá para fazer para a melhoria do território, né? A melhoria da qualidade de vida daquelas comunidades. Um outro nível é um nível mais regional. Então, ou seja, a gente tem esses parceiros e atuação que eles se integram para ação para a gente ter um planejamento mais territorial. Então, né, a gente apoia lá o Mosaico do Baixo Rio Negro, são 8 unidades de conservação que trabalham juntas para que a gente tenha um desenvolvimento mais regional. E um terceiro nível, que é o nível sistêmico que a gente fala, ou seja, que é trabalhar com os órgãos públicos para isso que a gente está testando, experimentando, se torne política pública. E, ao contrário também, aquela política pública a gente vai lá para implementar. Então, a gente tem a FUNAI, o ICMBio, as secretarias de meio ambiente do Amazonas, do Pará, junto com a gente, além do CNS, né, que é o órgão, o Conselho Nacional das Comunidades Extrativistas, e a COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas. Então, para pensar também nessa parte dos movimentos e da representatividade dos povos e comunidades tradicionais. Não, perfeito. E, né, Lúcia, a gente estava, né, por mais de uma vez aqui, a gente comentou sobre a questão das queimadas. Como que está a situação atual aí na Amazônia? Né? Quais os trabalhos que estão sendo realizados? Bom, a situação está crítica, né? A gente fala, os incêndios florestais tá algo bem... a gente está numa situação que nunca teve antes, né? Exatamente por causa a gente percebe muito essa questão das mudanças climáticas e o quanto que o desmatamento que ele vem porque a gente teve um aumento grande de desmatamento, agora está começando a reduzir, mas a natureza não trabalha ela demora, né? A gente ainda sente os impactos disso, então trazendo esses eventos extremos, né? Então, essa seca que a gente está extrema, a gente vai ter de novo uma situação de seca na Amazônia, que está muito séria. Tem planejamentos com as comunidades, para você ter uma ideia, que eles dizem assim, o limite é outubro. Então, a gente pode ir até as comunidades ribeirinhas para fazer um determinado trabalho, em até outubro a gente consegue, põe no planejamento lá tudo. Chega mais. Hoje já não chega mais, hoje está sendo cancelado, já que no início de setembro já não chega mais, assim. Então está muito sério, e isso está propiciando um ambiente muito mais seco e muito mais vulnerável aos incêndios florestais, né? Então, tem os focos, tem ainda... eles são criminosos, né? Essa questão... na Amazônia, a gente tem um sistema de invasão de terra pública, a gente tem muito terra pública, né? E aí a gente tem os grileiros, que a gente chama, que eles têm uma forma eles vão ocupando aos poucos, vão desmatando uma árvore ou outra, depois eles põem o gado, e ali tem um tempo eles dizem, essa terra sempre foi minha, né? Eles chamam de grileiro por causa que nas caixas eles têm os documentos, eles envelhecem os documentos para dizer que aquilo sempre foi deles há muitos anos atrás, né? Então, é a grilagem de terra. E eles perceberam que agora pôr fogo é mais barato. Então, agora eles estão... Antes tinha correntão, tinha um monte de técnicas, e agora então desmata, e aí depois eles vêm com o gado, enfim. Então, por isso a incidência é grande também, né? O que a gente tem feito? Dentro do Lira, então, a gente tem apoiado as organizações, muitos dos nossos projetos nessa parte de proteção, então, que as comunidades elas se organizem e montem bases de vigilância, né, para o seu território, fazendo as técnicas de acero para proteção, para o fogo não se expandir, não ocupar uma maior terra, né?
Que mais? A gente com equipamentos também, trazendo drones, trazendo GPS, para eles poderem também conseguir ter um controle, para ter uma ação mais inteligente, né? A integração dos órgãos também está acontecendo. Então, a gente tem esse apoio direto para as comunidades. Além disso, a gente está fazendo um trabalho com o ICMBio, de vários estudos de roupas mais confortáveis para os brigadistas e que tenham uma maior proteção, que algumas vezes se usa algodão, então o algodão é super inflamado, tecido inflamado, então, um tecido que não seja que não dê combustão, mas que proteja, que seja confortável, uniformes pensando em design para mulheres e homens. Então, a gente está fazendo esse estudo. Tem também uma parte de como você faz, que isso é uma coisa que a gente não está mais falando muito tanto em combates de incêndio só, porque não é só o combate, a gente está falando em manejo integrado do fogo. Inclusive, acabou de ser aprovada a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Porque quando a gente está falando de fogo, tem alguns lugares que vai pegar fogo, tem outros lugares que a proteção... Uma forma, às vezes, de combater o fogo é colocando fogo. Com fogo. Então, às vezes é fazer queima prescrita, que é uma queima controlada. Então, a gente tem que cuidar, muitas vezes, né, se brigadistas aí, há um tempo atrás, foram até presos, considerados criminosos, e eles estavam fazendo um trabalho de manejo integrado do fogo, né, que depois trouxe toda a proteção. Então, nesse sentido, a gente está atuando nessa questão da política nacional e pensando numa estratégia nacional de voluntariado, uma estratégia federal, desculpa, de voluntariado no manejo integrado do fogo. Então, isso é com o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e IBAMA, juntos pensando nessa estratégia do voluntariado. Por quê? Porque são os voluntários, são as comunidades que estão na linha de frente. Então, ali, elas se organizando em brigadas, tendo a estrutura disso e tendo um respaldo também do Estado em relação a isso. Então, é toda essa estratégia, que até está pautada na política nacional, que a gente também vem atuando. Então, a gente tem uma atuação de ponta, sempre nesse sentido, né? Lá no território, pensando nessa questão de inovação, o que dá para fazer de inovação nisso, e também na questão de sistêmico na política. Você falou da questão aí do combate, né, ao fogo, com o uso do fogo, não só para apagar, mas o controle, né? Há uns anos atrás eu estava lendo, teve um estudo que foi feito lá no Yosemite Park, na Califórnia, e bem antigamente era utilizado o controle para que se não tivesse tantos incêndios, do uso controlado do fogo, justamente para queimar aquele material, né, biológico que ficava próximo ao solo, que caía das árvores, e uma determinada época foi proibido isso lá. E anos depois teve um incêndio sem proporções, porque realmente você tinha muito material para propiciar aquele fogo, né? Então, às vezes o pessoal fala, não, mas todo fogo é crime. Não, não é todo fogo, né? Tem fogo e mais fogo, então essa é uma questão interessante. E a questão aí dos grileiros, né, que você mencionou, você vê uma melhora ou não? Ou ainda é um desafio para o governo brasileiro? Por toda a desestruturação que a gente teve no governo anterior, que o governo anterior não investiu nisso, inclusive, ao contrário, né? Ele tentou sucatear IBAMA, ICMBio, toda essa parte disso. Então, tanto que quando agora eles descobriram esse desmatamento que é muito mais barato, foi nesse sentido, eles foram testando isso e deixando a invasão de garimpeiros, desses grileiros, nesses territórios protegidos. Então, agora, o Estado voltou a investir nisso, né? Voltou a dar importância a isso, o governo federal. Então, a gente vê, sim, que está tendo um investimento em relação a isso, principalmente um investimento de inteligência. A sala de situação do IBAMA, do Previ Fogo, é algo assim
de top de linha, assim, sabe? Então, se a gente não tivesse tudo isso, estaria muito, muito pior. E na questão do comando e controle, né? Então, de fazer a questão da fiscalização e tudo mais. Então, a gente teve um tempo sem nada. Então, que essa parte dos grileiros, dos criminosos, dos invasores, cresceu muito, eles se empoderaram muito também. Então, agora a gente está no processo de comando e controle, né? Que ainda, mas ainda tem muito a aprimorar, assim. Não está fácil, não, porque é crime organizado, eles sabem direitinho. Então, mas está se investindo muito nisso, sabe? Mas ainda tem. Então, uma coisa muito interessante é isso, né? Agora, teve aqueles incêndios de São Paulo, já teve 11 pessoas presas, né? Agora eu não sei quantos que tá, mas assim, em menos de uma semana já tinha 11 presos. Então, você mostrar a punição, antes estava muito sem a punição. Então, a gente tem casos de ameaças às comunidades, que é incrível, né? Agora o pessoal do ICMBio estava em Rondônia e os invasores atacaram-lhe a armas, a tiros, né? Então a gente ainda está tendo porque eles têm, mas agora puniu, prendeu, opa, já não é bem assim. Então agora está se vendo que não existe, a impunidade está sendo combatida, sabe? E o crime está sendo combatido. Perfeito. Nelos, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Bom, gente, primeiro eu queria muito agradecer, Renata, e a toda a equipe, por esse espaço da gente estar conversando sobre esse tema que é tão importante e que, né, e cada vez mais a gente vai precisar da nossa inteligência coletiva enquanto sociedade para enfrentar esses eventos climáticos extremos, que cada vez a gente teve, né, em maio aí a questão no Rio Grande do Sul, agora essa questão dos incêndios, isso vai ser algo comum, então a gente precisa da sociedade como um todo. Então eu peço aí a toda a audiência que, como sociedade em geral, acho que cada um tem seu papel, e nós, como sociedade em geral, a gente pensar e rever nosso consumo, a gente ter um consumo mais consciente dos produtos, saber de onde vem, né? Valorizar os nossos povos e comunidades tradicionais, valorizar os nossos produtos da floresta, trabalhar com questão, porque isso vai nos proporcionar uma qualidade de vida, fazer com que isso também tenha uma legislação para que isso chegue num valor mais justo, né, de uma economia mais solidária, para diminuir essa desigualdade social tão grande, né? Além disso, além desse nosso consumo, que é o nosso dia a dia, a gente também pensar e refletir na questão do nosso voto, de quem está legislando pela gente, de quem está... Não pensar em negacionista, negacionista climático não dá mais, assim, a gente não está mais nessa hora de negar, a gente precisa pensar como a gente vai reverter e conseguir sobreviver e fazer formas de desenvolvimento diferenciado, assim. Então, tema de mudanças climáticas é importante, então, a gente cobrar isso dos nossos políticos, dos nossos legisladores, para que isso realmente aconteça e a gente consiga minimizar cada vez mais e a combater esse desmatamento, né, a desenvolver essas outras formas de economias, e com isso ter uma melhor qualidade de vida, e com a conservação da biodiversidade de toda a vida, e aprender também com essa natureza, ter uma relação mais harmoniosa com a natureza. Não, com certeza, né? Acho que as eleições estão chegando e é uma coisa que eu sempre menciono. A gente se inteirar do programa ambiental. Eu vou te confessar uma coisa, eu particularmente desconheço alguém que busque, né, a plataforma ambiental dos políticos, porque você busca outras coisas, né? Às vezes os principais guidelines, mas nunca a questão ambiental em si, né? Então super essencial, porque a questão ambiental ela acaba estando relacionada a muitas outras coisas, né? A questão de saúde, a nossa vida,
a questão econômica, porque se eu tenho um meio ambiente mais inóspito, a comida que vai chegar na minha mesa vai ter mais escassez, vai ficar mais cara, vai ser de menor qualidade. Então, tem um monte, né? A água, de repente, eu não vou ter água potável mais, ou ela vai estar muito cara. Coisas que acho que a gente nunca viveu e que talvez a gente possa começar a sentir um pouco mais na pele. Então, realmente, é de extrema importância, né? Então, eleição está aí, acho que você mencionou isso. É de extrema importância que todo mundo, porque as pessoas às vezes votam e nem lembram em quem votou, né? Então, para que realmente a gente lembra, faça valer, questione, pergunte e cobre, né, políticas e ações para tudo o que a gente realmente precisa como uma sociedade aí para uma qualidade de vida, né? Então... E na nossa Constituição, né, o direito à saúde, à educação, são todas responsabilidades do Estado, né, pela nossa Constituição. E o direito ambiental, ao ambiente de qualidade, ela é o único direito constitucional que ele é compartilhado com a sociedade. Não é só o governo que vai fazer coisas. Nós, da sociedade, temos responsabilidade. Então, é no voto, mas é também nas nossas ações. Então, e tem coisas que não dá mais, gente, assim, que nem o roçado, se fala muito na zona rural de fazer queimas para fazer a roça, abrir roça, né? Isso é muito comum, é uma prática muito comum. Só que agora, nesse ambiente seco que a gente está, com pouca chuva, isso dá um incêndio que se perde o controle. Então, é rever esses processos. Então, a gente está sendo convidado aí para a gente, nessa nossa inteligência coletiva de sociedade, a estar tendo uma melhor qualidade de vida mesmo. E pensar, né, como é bom, assim, a gente imaginar quando a gente teve momentos de uma saúde, de um ar fresco, quando a gente está no meio da floresta, né, o quanto traz um bem-estar para você, né? Então a gente às vezes perdeu um pouco disso, se reconectar a isso, tomar um banho de rio, tomar um banho de mar, nossa, como às vezes pode ser muito bom e muito revigorante. É verdade. Bom, Nelúcia, queria te agradecer pela sua participação hoje aqui no nosso programa, e eu já deixo o convite para que volte mais vezes. Sempre que convidar, a gente está sendo muito interessante agora, porque a gente está finalizando esses projetos, né? A gente está finalizando a fase 1, então a gente tem, que nem eu contei da vulcanizadora, a gente tem várias coisas muito legais acontecendo, a gente pode trazer também as pessoas das comunidades vindo falar também, então contem com a gente nesse canal, a gente está super aberto. E agradeço muito mais uma vez. Bacana, muito obrigada. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Nelúcia Soares, bióloga, coordenadora do Instituto de Pesquisas Ecológicas Lira-IP. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.